nós te damos pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a ti. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, pedimos que a tua bondade e a tua misericórdia nos alcance mais uma vez. Pedimos pela tua infinita bondade e misericórdia que o Senhor mais uma vez honre-nos com a tua presença. Pai, em nome do teu Filho, permita que o teu Espírito Santo esteja presente em nosso meio, se revelando para nós, nos convencendo, direcionando o caminho. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que todo o conhecimento adquirido possa ser, Senhor, convertido para que o nome do Senhor seja glorificado. Que todo o conhecimento adquirido com a tua palavra, Senhor Jesus Cristo, possamos colocar em prática. Em nome do teu Filho Jesus Cristo eu te peço. Pai, a cada um que entrar nessa live, juntamente com toda a sua família, que o Senhor os alcance com as tuas bênçãos, com tudo aquilo que a palavra de Deus pode nos proporcionar. A tua palavra é o que precisamos para continuar, Pai, alegrando o coração do Senhor e fazendo com que o Senhor sare a nossa terra, fazendo com que o Senhor atenda as nossas orações, fazendo com que o Senhor continue tendo misericórdia de nós. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, que possamos viver os nossos dias no centro da vontade do Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo eu te peço, e já por fé quero agradecê-lo. Amém. E graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo do meu coração. Como que vocês estão? Espero de coração de que vocês estejam bem. Que alegria amanhecer neste dia 29/8/2025. Uma linda sexta-feira o Senhor preparou para todos nós. E como eu estou feliz, como meu coração se alegra em poder ter a oportunidade de estar mais uma vez reunidos, juntamente com os meus irmãos, na presença do nosso Pai, para obter mais um pouco de conhecimento da palavra de Deus. Como é bom reservar este período, este momento, para poder dar à palavra de Deus, o seu devido valor, a sua devida importância, e gratidão a Deus pela sua vida, porque também separa este período para poder ter o conhecimento. Gratidão a Deus pela sua vida, gratidão a Deus por Ele nos dar vida, gratidão a Deus pela sua infinita bondade e misericórdia, gratidão a Deus pelo seu amor, gratidão a Deus porque Ele tem nos alcançado com a sua benignidade, gratidão ao Pai. Deus tem sido bom para conosco e só motivos de gratidão a Deus. Gratidão a Deus por tudo e por tanto, Deus tem sido tão maravilhoso e é importante termos um coração grato. Quanto mais gratidão tivermos, mais as bênçãos do Senhor vai nos alcançar. Então, hoje, agradeça não por tudo que ainda, agradeça ao Pai por tudo quanto o Senhor já te alcançou. Às vezes, entramos na presença do Pai e pedimos tanto, Somos carentes de tantas coisas. Deus sabe que somos limitados e precisamos de tantas coisas. Mas é bom entrar diante da presença de Deus com um coração grato. Seja grato por tudo que você já passou. Seja grato por todos os livramentos que Ele já te deu. Seja grato por tudo aquilo que Ele já proveu. Seja grato por tudo quanto Ele já te alcançou. É importante sermos gratos ao Senhor. Seja grato. Que Deus abençoe. É uma alegria chegar nesta linda sexta-feira aqui na cidade de Hortolândia, São Paulo. Amanheceu. Tempinho meio nublado. Não tá frio não, nem calor. Mas o tempinho tá meio assim, com nuvens, Tá bem indeciso por aqui. E graças a Deus por isso. E por aí, aonde você está? Como é que tá? Chovendo, nevando, frio, calor. Dá para dar aí uns mergulhos na praia? Não dá. E o certo é que o Senhor nos concedeu mais um dia, independente do tempo, reunidos para a glória de Deus. Gratidão a Deus por esta tão rica oportunidade. Vamos fazer esta linda sexta-feira ficar ainda melhor? Vamos, eu tô tomando água, irmão, porque
Eu, na verdade, nem sei dizer o que é mais, mas amém. Deus é bom. A parte respiratória minha tá atacada de uma maneira, mas Deus vai nos dar vitória. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Gratidão a Deus. Então vamos fazer este dia ficar ainda melhor. Vamos fazer este dia ficar ainda mais abençoado, feliz, em nome de Jesus Cristo. Então vamos interceder uns pelos outros. Enquanto eu intercedo por ti, você intercede por mim. Enquanto eu intercedo pela tua casa, você intercede pela minha. E assim o nome do Senhor vai sendo glorificado. Então vamos lá. O primeiro bom dia de hoje, o primeiro a paz do Senhor de hoje, vai para a minha linda Diana Santos do meu coração. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha princesa. Como é que você está? Espero de coração de que você esteja bem. Que alegria poder mais uma vez ter o privilégio de interceder por ti, por toda a sua casa. Bom dia para você, bom dia para Emily, para Gabi, linda Laís, meu amigo Fidelino, lindo Henrique, todas as criancinhas que você cuida aí. Bom dia na companhia maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Perdão, por aqui tá assim, irmão. Deus vai dando vitória. Gratidão ao Pai por esta tão rica oportunidade que Ele me dá de interceder pela sua vida. Então entro diante da presença do nosso Deus, entro diante da presença do nosso Pai e intercedo pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, intercedo pela sua vida financeira, pela sua vida espiritual, pela sua vida familiar, pela sua área sentimental. Peço que a boa e poderosa mão de Deus continue estendida sobre vós. Peço que o Senhor continue abençoando a vossa vida de uma forma poderosa. Peço que a palavra de Deus continue tendo aí o seu devido espaço na sua vida. Peço que o Senhor continue te guardando, te livrando de todo mal. Peço que o Senhor continue suprindo as suas necessidades. Peço a Deus que continue te sustentando para que você continue de pé. A palavra de Deus nos diz que quem está em pé, cuide para que não caia, né? É muito importante que nós demos o devido valor em estarmos de pé. Nós precisamos estar de pé. Nós precisamos estar sempre à disposição. Nós devemos sempre estar prontos para poder sempre estar no centro da vontade de Deus. Deus não nos chamou para ficarmos caídos, prostrados, mas o Senhor nos chamou para estarmos de pé. É isso que eu peço ao Senhor, que continue te sustentando e que te ajude a permanecer de pé, que o Senhor continue te ajudando a vigiar, que o Senhor continue te ajudando a orar, que o Senhor continue te ajudando a ter prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor você medite de dia e de noite, que você continue tendo forças para continuar ter comunhão e união com os teus irmãos. Peço a Deus que continue guardando e protegendo o seu coração. Peço que o Senhor continue te sustentando de pé. Enquanto você estiver de pé, você continua sendo referência. Enquanto você continua de pé, as tuas filhas têm em quem espelhar. Enquanto você se mantém de pé, o seu esposo tem em se apoiar. Enquanto você está de pé, você continua sendo uma bênção. Você continua disposta, você continua agradando a Deus. Mas quando estamos caídos, prostrados, não temos mais forças para caminhar, não temos forças para poder ser referência na vida de alguém. E Deus nos chamou para sermos referência na vida de alguém. Alguém está olhando para você, alguém se espelha em você, alguém tem você como um exemplo. Então você não pode parar, você não pode desanimar, você não pode cair. Em nome de Jesus Cristo, mesmo que as tuas forças estejam pequenas, tem um hino, na verdade acredito que seja um corinho. Perdão, irmãos, eu vou me arriscar a cantar aqui, mas se não sair, vai dando glória misturado com aleluia. Tem hino que diz assim, ó: Pai, segura em minha mão, Pai, segura em minhas mãos, tenho medo de cair, ó Pai, não deixa não, segura em minhas mãos. Então, quando as tuas forças se acabarem, que você possa contar com a boa e poderosa mão de Deus, te segurando e te sustentando. Não é fácil.
Se manter de pé não é fácil. Se manter como referência não é fácil. Se manter como exemplo não é fácil. Mas o Senhor chamou todos aqueles que o servem para serem referência. Você é referência na vida de alguém. Você é referência para a sua casa. Então, que as suas forças sejam renovadas. Que você receba da parte de Deus a graça. Que você receba da parte de Deus tudo o que você precisa para continuar de pé. A palavra de Deus nos diz: eu digo isso a todos, vigiai. Eu digo isso a todos, a vigilância é importante. Eu preciso vigiar mais. Você precisa vigiar mais. Nós precisamos vigiar mais para que possamos continuar de pé. É assim que eu sempre quero ver você, de pé, né? Tem outro hino da Eliane Oliveira que diz: é um mundo se curvando e a igreja de pé, de pé. De pé, de pé, a igreja não se dobra. Não se dobre, não se dobre a nada, mas fique de pé, permaneça de pé. O Senhor é bom e a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. O que eu peço para você é a mesma coisa que eu gostaria que acontecesse comigo. O que eu peço para você é a mesma coisa que eu peço para mim, porque a Bíblia diz que eu devo amar você assim como eu devo amar a mim. Então, da forma que eu intercedo por mim, eu devo interceder por você. Então, eu intercedo. Fique de pé, tu é bênção. Te amo, minha linda Adri do meu coração. E a minha linda Adri tá sozinha? Claro que não. Tem um povo lindo e abençoado aqui na companhia dela. A minha linda Márcia Nascimento. Bom dia, minha princesa. Te amo, meu coração. É uma alegria ter a sua companhia. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia e a paz do Senhor. Para minha linda Márcia Nascimento. Bom dia e a paz do Senhor. Para minha princesa da Silva Santana, Ilza da Silva Santana. Bom dia, meu coração. Como que você está? Toda a sua casa? Espero que bem. Um grande abraço. Bom dia e a paz do Senhor. Para minha linda Lauriane Moraes do meu coração. Amo você, princesa. Receba o meu carinho, meu abraço. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Luane Alves. Bom dia, minha princesa. Sois bem-vinda em nome de Jesus. A casa é nossa. Bom dia e a paz do Senhor para Almeida Carvalho, Luiz Almeida Carvalho. A paz do Senhor, meu irmão. Sois bem-vindo em nome de Jesus. Bom dia e a paz do Senhor para, deixa eu ver aqui, o meu amigo Cosme Gomes. Bom dia, meu irmão. A paz do Senhor. Como é bom ter a sua companhia. Sois bem-vindo em nome de Jesus. Bom dia e a paz do Senhor para a minha linda Rosana Falcão do meu coração. Bom dia, meu amor. A paz do Senhor Jesus. Bom dia e a paz do Senhor para a minha linda Maria Lucena. Bom dia, meu coração. A paz do Senhor Jesus. Amo você. Como que estão todos na sua casa? Espero de coração que todos estejam bem. Bom dia e a paz do Senhor para o meu amigo Pedro Pereira Costa. Sois bem-vindo em nome de Jesus. Bom dia. É uma alegria estar na sua companhia. Bom dia para VS Manu. Linda Manu, a paz do Senhor, minha princesa. Sois bem-vinda em nome de Jesus. Bom dia para minha linda Elaine Neves. Amém, meu coração. A paz do Senhor, minha princesa. É uma alegria ter a sua companhia. Bom dia para minha linda Luzia Rosiane Barbosa, minha companheira. Bom dia. Como que você está? Espero de coração de que você esteja bem. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Bom dia e a paz do Senhor para... Deixa eu ver aqui, pera lá, que saiu do lugar aqui. Para a linda Manu, falei, né? A minha linda Rosana também falei. Bom dia para a minha linda Maria Lucena, também falei. Para todos os meus irmãos que nos acompanham ao vivo pelo YouTube. Bom dia e sempre na paz do Senhor Jesus Cristo. Na paz que o nosso Deus nos permite ter.
na companhia maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Daqui a pouquinho, esta mesma live estará disponível para os meus irmãos do Facebook e do YouTube. Então, o bom dia, a paz do Senhor, a alegria de ter a sua companhia, mesmo que seja depois, mesmo que não seja ao vivo, mas que seja depois. Um bom dia na companhia maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Aos meus amigos e irmãos do Facebook, um beijo. Para os meus irmãos e amigos do YouTube, um beijo. Que vocês possam se sentir muito bem. Aqui é um momento onde nós nos reunimos para dar glória misturado com aleluia e aprender com a palavra de Deus. Vamos recapitular esta semana que tivemos e que estamos tendo o rico privilégio de ter. Perdão, irmãos. Vira e mexe, irmão vai ver eu bebendo um pouquinho de água, porque para Deus dar graça, né? Veja que eu tô falando um pouco fanhosa também. Vai orando por mim aí, irmão. Eu preciso que essa região aqui fique tudo boa. Em nome de Jesus. Vamos lá. Recapitulando. Qual é o tema desta semana, irmã Raquel? O tema desta semana é: não fofocamos, damos testemunhos. Fofoca, ela vem, irmão, com uma bagagem muito ruim. A fofoca vem com propósitos ruins. A fofoca vem com mentiras. A fofoca vem para poder destruir. A fofoca vem para poder acabar com a vida de uma pessoa. Então, fofoca não faz parte da nossa vida. Somos testemunhas. Ou seja, todas as vezes que nós estamos ali conversando, ou quando nós sabemos da necessidade de alguém, o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar de alguém, ao ponto de darmos testemunhos, falar a verdade, quem a pessoa realmente é, ao ponto de contribuirmos para que o nome do Senhor seja glorificado. A fofoca não, irmão. A fofoca dá briga, a fofoca dá morte, a fofoca dá problema, a fofoca ela mata a sua fé, ela mata a sua esperança, ela faz você odiar uma pessoa sem conhecer a pessoa. Irmão, só Jesus para ter misericórdia. Então, nós somos chamados para darmos testemunhos uns dos outros e fofoca longe de você. Na terça-feira, na segunda-feira não foi possível devido, às correrias por aqui, mas na terça, quarta, quinta e hoje Deus está nos dando a oportunidade. Na terça-feira aprendemos com a menina que estava na casa de Naamã, a serva que estava lá a serviço da esposa de Naamã. Nós aprendemos que testemunha é isso. Quando nós vemos uma situação, uma necessidade, logo nos lembramos que há Deus em Israel. Logo lembramos que há profeta em Israel. Então, quando ela fala de Eliseu, ela fala de forma com que glorifica o nome do Senhor, ao ponto de alcançar a esposa, ao ponto de alcançar o esposo, ao ponto de alcançar o rei, com a verdade, e eles, Naamã não só alcança a cura da sua lepra, como também a salvação da sua alma. Ele começa a acreditar em Deus. Ele tem o Deus de Israel agora como seu Deus. Ele só prostra ao Deus de Israel. Então, veja que quando damos testemunhos, sempre tem o propósito de glorificar a Deus, ao ponto de acontecer milagres, ao ponto de acontecer salvação, ao ponto da fé alcançar aqueles que te ouvem, E o nome do Senhor glorificado. Nesta mesma passagem, aprendemos a não sermos como Geazi. Quem é Geazi? O moço de Eliseu, aquele que estava sempre com Eliseu, ajudando Eliseu para cima e para baixo. Geazi era um bom menino. Geazi sempre ouvia Eliseu e fazia exatamente o que Eliseu mandava. Só que naquele dia que Naamã veio até a casa de Eliseu e ofereceu presentes, ofereceu vestes, ofereceu dinheiro, em troca daquilo que ele tinha ganhado, Eliseu não recebe, porque tudo aquilo que Deus deu de graça. As curas, de graça. Salvação, de graça. Eu não posso colocar preço naquilo que Deus está dando de graça, E Eliseu, eu não vou receber, não tenho sentido falta de nada, tá tudo bem por aqui. Geazi, irmão, ele acabou dando oportunidade para se tornar uma pessoa que fofoca. Porque o que é a fofoca? Nada mais é que a mentira. Ele disse que o Eliseu mandou ele atrás lá de Naamã. Ele corre atrás de Naamã para dizer que Eliseu havia mandado ele atrás de Naamã para poder. Tinha aparecido 2 jovens dos profetas, das montanhas onde os profetas estavam. Eu precisava de 2 vestes, precisava de dinheiro, precisava. Mas não, irmão. Eliseu não pediu nada, Eliseu não falou nada, não apareceu ninguém. Geazi queria para ele
o dinheiro. Geazi queria para ele, né? Veja que a fofoca ela vem, irmão, para poder a pessoa se dar bem de alguma forma. Então, Geazi pega e leva isso aí para casa. Mas, porém, Eliseu, irmão, é homem de Deus. A Bíblia diz assim, que Eliseu fala assim: você não acha que quando você foi, o meu coração também não foi? Eu ouvi o que você disse, eu vi o que você fez, né? Nada escapa, né, do olhar de Deus. E a Bíblia diz então que Naamã se torna leproso. A lepra de Naamã vai para Geazi. Geazi agora fica leproso. Então, ou seja, quem fofoca, irmão, fica leproso. É uma pessoa que contamina a si mesmo e aqueles que estão ao seu redor. Mas aqueles que dão testemunhos e faz o nome do Senhor ser glorificado, são valorosos. A menina que trabalhava para Naamã, uma menina valorosa, mas Geazi se permitiu de valoroso se tornar leproso. Não permita isso acontecer. Não permita você se tornar leproso, leprosa, mas continue sendo um homem e uma mulher de Deus valoroso, né? Valorosa, em nome de Jesus. Na quarta-feira, aprendemos com os servos de Saul. Os servos de Saul, ao se lembrar, né, de Davi, dá um bom testemunho de Davi. Quando Saul precisa de ajuda, porque ele está atormentado por espíritos malignos, os servos de Saul vê a necessidade de alguém, né, estar ali na presença dele tocando, para que os espíritos malignos, fossem embora. A palavra de Deus vai dizer que quando Saul precisa de ajuda, os servos se lembram de Davi e se lembram dele de forma adequada, dando testemunho. Os talentos de Davi, as qualidades de Davi, para aquele servo que testemunhou, era algo bom. Então ele falou: eu conheço um filho de Jessé, ele é animado, ele toca bem, ele é corajoso, menino de guerra, menino valente, é um menino 10, é uma pessoa excelente para estar ao seu lado. Saul, ao ouvir estas palavras, não pensou duas vezes, manda chamar o menino, manda ele vir para cá. Quando Saul vê que realmente tudo aquilo que o servo falou era verdade, nem quis que Davi fosse embora. Falou: não, tu vai ficar aqui comigo, não vai embora não, fica aqui. Então veja que o que acontece quando nós damos testemunhos? O nome do Senhor é glorificado, ao ponto de pessoas que estão sendo atormentadas por espíritos malignos, quer também a presença desta pessoa, ao ponto dos espíritos malignos sair, né? Veja que Davi carregava a presença. Então, quando foi dado o testemunho, deu tudo certo. Porém, irmão, a palavra de Deus nos ensina que Mical, a esposa de Davi, depois que ele se tornou rei, que ele trouxe para a Israel de volta a Arca da Aliança, ela ficou na janela. Fofoqueiro ama ficar na janela. Fofoqueiro ama ficar só olhando a vida dos outros. E Mical fez isso, ficou na janela. Irmão, é um perigo ficar na janela. Fica na janela não, sai da janela. Quando ela ficou na janela e viu Davi se alegrando, saltando, pulando, porque a presença de Deus estava de volta em Israel, em vez dela olhar pela janela, na verdade não é bom olhar pela janela, em vez dela ver e se alegrar ao ponto, não, eu vou lá também me alegrar, não, ela ficou olhando ao ponto de permitir gerar dentro do coração dela os ciúmes. Ao ponto dela dizer que Davi era uma coisa que ele não era. Quando Davi entra dentro de casa, o que ela chama ele? Você é um vagabundo, você é um vadio, você é um que estava querendo se aparecer. Ela pega e inverte, porque a fofoca nada mais é que a inversão das coisas. Pega algo bom e inverte em algo ruim. Não é bom, a fofoca não é bom. Ficar na janela olhando os seus irmãos só, não é bom. Você tem que estar junto, se alegrando junto, com comunhão junto, porque caso contrário você vai olhar pela janela e vai inverter aquilo que é bom em algo ruim. Uma pessoa que fica na janela só observando a vida dos outros, para depois inverter aquilo que é bom em algo ruim, irmão, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar seco por dentro, oco por dentro, não vai gerar vida em você, você vai estar seco, oco, e não, Deus não nos chamou para sermos ocos, não, Deus nos chamou para gerar vida, né? Para trazer vida, e somente testemunho consegue gerar vida, porque fofoca traz morte. Foi o que aconteceu, que nós aprendemos ontem. Ontem nós aprendemos, perdão, tá ruim, irmão, aqui essa região minha, tá só Jesus para ter misericórdia. Ontem nós aprendemos com quem? Com Doeg. Quem era Doeg? Um dos pastores de Saul. Quando Saul estava lá, irmão, com o coração
inflamado de ódio, de raiva, sei lá, de vingança, eu já não sei mais nem o que tinha lá no coração de Saul, porque ele queria matar Davi. Davi, no momento que ele mais precisou, pediu ajuda de Aimeleque, que era o sacerdote. Ele estava com fome, ele não tinha armas para se proteger. Porém, Aimeleque não sabia o que estava acontecendo com Saul e Davi. Ninguém estava sabendo. Somente quem estava mais próximo de Saul estava sabendo. Mas naquele momento que Davi pede ajuda, Aimeleque não está sabendo. E Davi chega lá com fome, Davi chega lá desprovido de armas, porque ele saiu fugido. Porém, Aimeleque ajuda. Como sacerdote, alguém está precisando de ajuda? Ajuda. Dá pão para ele. Dá ali a espada de Golias, que estava ali no templo, e deu para ele. Então Davi sai daquele lugar abastecido, né? Que matou a sua fome, pegou a arma e foi embora. Só que tinha um homem ali observando tudo, que é Doeg. Doeg, quando volta para a casa de Saul e sabe que Saul está com ódio de Davi e quer matar Davi, ele não pensa duas vezes em entregar a Aimeleque para poder atingir um objetivo, para galgar posições, para alcançar riquezas. Naquele momento ele fala, olha, eu vi Davi lá em Aimeleque. Lá em Aimeleque, Aimeleque deu para ele pão, deu para ele arma, e ainda consultou o Senhor para Davi. Aimeleque não consultou o Senhor para Davi. Mas a fofoca é isso. A pessoa ela vê e acaba aumentando as coisas só para gerar mais ali uma situação. Veja que testemunho não gera problema, mas fofoca gera um problema. Se a pessoa está com raiva, deixa a pessoa mais irada ainda. Se a pessoa está revoltada, a pessoa fica mais revoltada ainda. O que ele fez? Matou, irmão. Mandou matar Aimeleque, toda a sua família, toda a sua casa. E quem foi que matou? O próprio Doeg. Porque os servos de Saul não queriam colocar a mão em um homem de Deus. Não queria tirar a vida de um homem que foi escolhido por Deus para ofertar sacrifícios ao povo. Tirar vida de pessoas inocentes. A fofoca faz isso. Faz você matar pessoas inocentes. Faz você destruir uma família inteira. A fofoca destrói família, a fofoca destrói casamento, a fofoca destrói ministérios, a fofoca destrói, irmão, ela vem destruindo tudo. E Doeg não se importava em tirar vida de pessoas inocentes, não se importava em mentir, falar um pouco a mais, dar uma incrementada no que havia acontecido, mas Aimeleque não sabia, morreu inocente. É melhor você morrer, irmão, sendo justo, do que morrer sendo uma pessoa fofoqueira como Doeg foi. Por quê? Irmão, o juízo eterno está esperando Doeg, mas a vida e vida com abundância está esperando Aimeleque e toda a sua casa. Que Deus nos livre da fofoca. E hoje vamos continuar aprendendo um pouquinho mais? Vamos lá. Recapitulamos? Recapitulamos. É importante recapitular? É importante recapitular. Por quê? A gente esquece com muita facilidade. Hoje, o versículo diário de hoje está em João, capítulo 1, versículos 32 e 33. Toda sexta-feira, Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, né? Jesus Cristo foi e sempre será o nosso maior exemplo. João, capítulo 1, versículo 32 e 33. Vamos lá? João, eu estou em Mateus, deixa eu vir para João aqui. João, capítulo de número 1, versículos de número 32 e 33. Vamos lá. Cadê o meu amigo João? Achei. João, irmão, antes de João temos o livro de Atos e depois... Lucas. Antes de João temos o livro de Lucas e depois de João temos o livro de Atos. Amém? Acha aí que você vai conseguir, não, vai mais pro finzinho da palavra de Deus, fica lá no Novo Testamento, a gente vai conseguir para a glória de Deus. Achou? Lê comigo. Não achou? Não tem como ler? Tá viajando, tá dirigindo, tá tomando um cafezinho? Eu amo café. Então vamos lá. João, capítulo de número 1, versículos 32 e 33. Vamos lá. Olha o que a palavra de Deus nos diz. E João testificou. Qual é o nosso dever? Testificar. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre ele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo.
Vou ler de novo. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então vamos lá. Nosso Jesus Cristo é a única pessoa que nós podemos testificar dele em qualquer situação, né? Em qualquer momento, para qualquer pessoa, eu posso testificar dele em qualquer momento. Diferente de nós, que nós vamos testificar uns dos outros para um propósito, para um momento, para um objetivo, quando o Espírito Santo de Deus nos fizer lembrar dos nossos irmãos, já Jesus Cristo é a única pessoa que você pode testificar, irmão, em tempo e em fora de tempo. Você pode falar dele dentro da sua casa, para a sua família, para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu patrão. Você pode falar dele sem medo de errar. Porque todas as vezes que você testificar dele, irmão, vai ser para a glória de Deus. Diferente de nós, né? De nós. Por quê? Veja que todas as situações, por exemplo, a menina de Naamã lembrou para um propósito e para um objetivo, certo? No caso de Davi, também se lembrou de Davi para um propósito e para um objetivo. No caso de Aimeleque, né? Aimeleque, na verdade, veja que no caso de Doeg, Aimeleque, veja que ninguém testificou Davi, irmão. Davi testificou dele, né? Davi testificou lá em Salmos, de número 50... Agora esqueci, não sei se é 55, agora esqueci, não sei se é 52. Mas a palavra de Deus diz que Davi testifica dele, dizendo que ele é um homem justo, né? Dizendo que ele era um homem que amava a justiça. Então, veja que é para um propósito e para um momento. No caso de Jesus, não. Pode falar de Jesus, irmão. Pode falar. Jesus, você não vai errar. Pode falar dele. Pelo contrário, quanto mais você falar dele, não só a fé daqueles, não só a sua fé vai aumentar, como a fé daqueles que te ouvem vai aumentar em nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Mas nós vamos ver que Jesus Cristo, mesmo como homem, experimentou também o problema de dar testemunho e também do não. Todos nós vamos passar por isso. E nós precisamos saber lidar e como nos comportar. Quem testifica de Jesus Cristo? Claro que muitos testificam de Jesus. Não foi só João Batista. Nós temos os discípulos que testificavam de Jesus. Mas eu fui direcionada pelo Espírito Santo de Deus a falar de João Batista. A palavra veio a João Batista para que testificasse de Jesus Cristo antes mesmo dele começar o seu ministério. João Batista vem e começa a testificar sobre Jesus Cristo. Começa a testificar que aquele que havia de vir é um que ele não seria digno de desatar as suas sandálias. Que ele era aquele que foi prometido pelos profetas. E ele vem para que as pessoas começam a se arrepender dos pecados. Para que as pessoas estivessem prontas para recebê-lo. Então, quando João Batista testifica, veja que ele diz a verdade. Veja que ele diz nada mais e nada menos. Ele é dirigido pelo Espírito Santo de Deus para testificar de Jesus Cristo, mesmo não o conhecendo, mesmo não o vendo, mesmo não tendo contato com ele. Aí você fala, irmã, João Batista testificou porque viu. Não, João Batista testifica antes mesmo de ver. João testifica depois que vê. João continua testificando quem Jesus é. Quem ele é? A verdade. Quem ele é? Aquele que viria para batizar com fogo. Quem ele é? O Filho de Deus. Aquele que havia de vir. Aquele que todos estavam aguardando. O reino de Deus havia chegado. Então ele testifica de Jesus Cristo de uma forma como se ele conhecesse Cristo, como se tivesse convivido com Cristo, mas ele testifica de Cristo. Para você testificar de Cristo, não precisa andar com ele no sentido físico, lado a lado, né? Você pegar nele, abraçar ele, não. Para você testificar de Cristo, basta você ser direcionado pelo Espírito Santo. Para que você testifique do seu irmão, basta você ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Eu não vou testificar do meu irmão porque é meu amigo. Eu não vou testificar do meu irmão porque ele é legal. Não, eu vou testificar porque o Espírito Santo de Deus, assim, ele se revela a mim e eu vou compartilhar aquilo que o Espírito Santo de Deus está me direcionando a dizer. Você também não vai falar de Jesus Cristo porque você andou com ele. Vai testificar porque o Espírito Santo de Deus vai testificar dele e você vai saber exatamente o que dizer a respeito dele. João Batista, quando começa o seu ministério, ele aparece bem diferente
E as pessoas, ao ouvir, acreditam. Quando as pessoas ouvem João Batista, eles acreditam, mesmo sem ver Jesus Cristo. Ah, ele vem? Não, então eu vou me batizar. Eu vou então, não todos, né? Porque nem todos aceitaram. Os escribas, os fariseus, tinham dificuldades, né, de entender isso. Mas muitos eram batizados por João Batista. Muitos creram na mensagem de João Batista. Ao ponto de quando Jesus Cristo se apresenta e ele diz, este é de quem eu tenho testificado, muitos seguem Jesus Cristo. Muitos acompanham Jesus Cristo. Até mesmo discípulos que seguiam João Batista, agora seguia Jesus Cristo. E veja que nós não temos problema em compartilhar Jesus Cristo, testificar de Jesus Cristo. Não tem ciúmes, não tem inveja. O testemunho não gera ciúmes, não gera inveja. Certa feita, João Batista, ao batizar Jesus Cristo e ao dizer que Jesus era aquele da quem ele testificava, e muitos começaram a seguir, alguns discípulos de João Batista falaram assim, ô João, os discípulos seus aqui estão seguindo ele. Não está errado isso, não? Aí João Batista fala, não, claro que não. Eu vim justamente para testificar do meu amigo. Eu vim testificar do noivo. Se a noiva está com o noivo, o meu coração se alegra. O meu coração exulta no Senhor. Muitas das vezes, as pessoas têm dificuldade de dar testemunhos de Cristo, porque não quer perder a fama, não quer perder a honra, não quer perder o reconhecimento. O Senhor está dizendo, filho, nunca foi sobre você, sempre foi sobre mim. Nunca foi sobre o teu nome, sempre foi sobre o meu nome. Nunca foi sobre o teu sangue, mas foi sobre o meu sangue. Nunca foi sobre o teu, mas sobre o meu. E João Batista não tem problema em testificar dele, em falar dele. E João Batista falava com respeito, falava com reverência. Quando Jesus Cristo veio para poder ser batizado por João, João diz assim, eu careço ser batizado pelo Senhor, mas você vem a mim. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu não sou digno. Olha na presença de quem eu estou. Na presença daquele que havia de vir. Eu estou na presença daquele nós esperamos por tanto tempo. Nós o aguardávamos por tanto tempo. Eu não sou digno. Eu deveria ser batizado por ti e tu vens a mim. Aí Jesus Cristo olha para João e fala, João, cumpra, nós precisamos cumprir a palavra. Vamos fazer. Eu entendo que você sabe na presença de quem você está, mas vamos cumprir a vontade do Pai. Vamos cumprir a palavra de Deus. Você me batiza e está tudo certo. O testemunho gera um elo, mas não é um elo qualquer. O testemunho gera um elo de alma. A Bíblia diz que João, por pregar a verdade, testemunhar a verdade, por revelar o que estava oculto, o erro, porque ele veio para justamente pregar contra o pecado, para pregar contra o erro, independente quem fosse a pessoa, podia ser rei, podia ser sacerdote, podia ser escriba, fariseu, podia ser pequeno, grande, velho, ele pregava a verdade, anunciando o arrependimento. Gera um elo, ao ponto, Jesus Cristo, o chamado de Jesus Cristo não era ao lado de João Batista, e nem o chamado de João Batista era estar ao lado de Cristo. João Batista até queria estar ao lado de Cristo e contemplar tudo aquilo que ele havia ministrado, né? Aquilo que ele cria, mas ele estava preso porque pregou a verdade, preso porque revelou aquilo que estava oculto, não conseguia estar com Cristo. A palavra de Deus diz que João Batista perde a cabeça. Mas o testemunho que ele deixa é tão verdadeiro e puro que Jesus Cristo agora dá testemunho de João Batista. Quando João Batista morre e a notícia chega até Jesus Cristo,
Jesus Cristo sente a perda de João Batista, ao ponto de Jesus Cristo falar: não houve um profeta como João Batista. Por quê? João Batista teve o privilégio de profetizar e ver a promessa se cumprindo diante dos seus olhos. E mesmo isso acontecendo, não se vangloriou, não se achou o melhor. Pelo contrário, continuou sendo o amigo do noivo. Continuou sendo aquele que tinha prazer em ver o noivo com a noiva. Quando João Batista vem pregando, irmão, ele ficou conhecido. Ele ficou famoso no sentido assim, né? Porque a mensagem que ele trazia e a forma com que ele trazia, o povo já fazia muitos e muitos anos que não ouvia algo da parte de Deus. Então, o povo estava sedento, o povo queria ouvir Deus falando. Então, João vem um pouco antes de Cristo. Mas o testemunho não gera ciúme. O testemunho não gera intriga. Pelo contrário, gera um elo. Comunhão. Alegria. Se você vê o seu irmão prosperando, você não fica com ciúmes, mas você se alegra junto. Se você vê o seu irmão sofrendo, você também não tem como, você chora junto. Você não fica indiferente quanto ao seu irmão. João Batista, ele não se importou de ver Jesus Cristo sendo alcançado pelas multidões. Ele, não, tá certo, o que está acontecendo? O noivo está com a noiva, tá tudo certo. E o amigo se alegra em ver a noiva com o noivo. Eu, ciúmes? Jamais. Então o testemunho, ele é bom por quê? Porque você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Como João Batista conseguiu testificar de Cristo? Pelo Espírito Santo de Deus. Como você vai testificar de Cristo? Você não vai testificar de Jesus Cristo da boca para fora. Você vai testificar de Cristo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Você vai testificar dos teus irmãos através do Espírito Santo de Deus. Eu não vou testificar de um irmão só porque é meu amigão, meu companheirão. Não. Eu vou testificar para um propósito. E quando você testifica de Cristo, está testificando com o propósito de alcançar vidas para a glória de Deus. Resgatar vidas do inferno para a maravilhosa luz. Dando a oportunidade da pessoa não viver mais escravo do pecado, mas agora em liberdade em Cristo Jesus. Não ser mais escravo do medo, não ser mais escravo do pecado, não ser mais escravo de Satanás e seus demônios, não ser mais escravo, mas ser livre. E João Batista se alegrava. Quando foi que você testificou de Cristo ao ponto da tua alma se alegrar? Quando foi que você chegou em alguém, testificou de Cristo para esse alguém encontrou o noivo, está com o noivo, andando com o noivo? Aleluia! O Senhor te convida a testificar de Cristo, em tempo e em fora de tempo. Ele é o único que você não precisa de uma ocasião para apresentá-lo. Nos momentos, a pessoa está alegre, apresenta Jesus. A pessoa está triste, apresenta Jesus. A pessoa está com saúde, apresenta Jesus. A pessoa está com enfermo, apresenta Jesus. A pessoa está com problema no relacionamento, apresenta Jesus. A pessoa está tudo bem no relacionamento, apresenta Jesus. Jesus é a única pessoa que não precisa de um momento para apresentá-lo. Veja que a menina de Naamã apresenta o profeta em um momento difícil, precisando de saúde. Veja que o servo de Saul apresenta Davi num momento difícil, ele precisando de um alívio porque é atormentado por espíritos malignos. Veja que, irmão, Deus está dizendo, Jesus Cristo é a única pessoa que você apresenta ele em tempo e fora de tempo. Você não precisa apresentar Jesus Cristo só quando a pessoa estiver à beira da morte. Você não precisa apresentar Jesus Cristo só quando a pessoa já estiver com o casamento destruído. Não, quando tudo estiver bem, apresenta Jesus. Quando tudo não estiver bem, apresenta Jesus. É em tempo e em fora de tempo. Coisa boa é testificar de Jesus.
Beleza, Jesus Cristo teve quem testificasse dele? Teve. Bom. Ao ponto das pessoas se aproximarem? Sim. Ao ponto das pessoas terem a oportunidade de salvação? Sim. Mas teve também pessoas que, infelizmente, escolheram o outro lado da moeda. Enquanto João Batista testificava de Cristo ao ponto de fazer as pessoas se aproximar de Cristo, tinha aqueles que fofocavam, tinha aqueles que traziam mentiras, tinha aqueles que faziam as pessoas tentar se afastar de Cristo. Quem? Justamente os escribas, os fariseus, os sacerdotes. Aqueles que tinham o dever de aproximar as pessoas de Cristo, mas por causa da ganância, por causa do ciúmes, por causa que eles não queriam perder os seus cargos. Jesus Cristo era uma ameaça. Quando é que as pessoas começam a fofocar e contar mentiras a seu respeito? Quando você se torna uma ameaça. Quando o seu casamento é uma ameaça. Quando você é uma ameaça. Quando o seu ministério é uma ameaça. Aí começa a dar problema. Por quê? Eles começam a inventar um monte de coisa. Jesus Cristo operando sinais, prodígios e maravilhas, e eles lá espalhando para o povo de que Jesus Cristo estava sendo possuído por espíritos malignos, que não era para o povo seguir não, porque Jesus Cristo estava sendo, estava sendo usado por espíritos malignos, enquanto Jesus Cristo querendo ajuntar as pessoas, enquanto Jesus Cristo querendo fazer o seu chamado, cumprir o seu chamado, fazer a sua missão nessa terra, tinha lá os indivíduos fofocando, espalhando para o povo, dizendo de que Jesus Cristo, não aceita não, olha, isso daí não é de Deus, isso daí vem das trevas, pelo amor de Deus. É você adorando e a pessoa te julgando, é você, Deus te usando para que pessoas sejam curadas. Não, isso daí não é de Deus não, isso daí é movimento. É você pregando a palavra de Deus e pessoas sendo alcançadas com o poder da palavra de Deus. A pessoa, isso daí não sei não, acho que isso não está na Bíblia não. Era assim que Jesus Cristo vivia. Jesus Cristo orando, Jesus Cristo jejuando, Jesus Cristo pregando, Jesus Cristo curando, Jesus Cristo ajudando, Jesus Cristo amando, Jesus Cristo perdoando, e os infelizes lá dizendo, não sei não, isso daí, olha, está indo contra a lei de Moisés, olha, ele está sendo dirigido por Espírito Santo, olha, se eu fosse vocês eu não ficava ouvindo ele não, olha. Não só enquanto Jesus Cristo cumpria o seu ministério, eles procuravam uma forma de matar Jesus. Eles nem queriam difamar. Eles difamavam Jesus, mas querendo ao mesmo tempo matar. Eles nem queriam que Jesus Cristo tivesse vida. Nem queriam que Jesus Cristo respirasse. De tanto que eles tentam, eles não conseguiam. Por quê? Quem é que pode ir contra a verdade? Jesus Cristo é a própria verdade. Eles não conseguiam, eles tentavam fazer com que o povo não se aproximasse de Cristo, mas pelo contrário, quanto mais Jesus pregava, mais o povo ia, quanto mais Jesus curava, mais o povo acreditava, o povo queria estar perto de Jesus. Aonde Jesus Cristo estava lá, às vezes eles impediam Jesus Cristo de pregar nas sinagogas, mas Jesus Cristo não deixava de pregar. Aonde Jesus Cristo chegava, podia ser na casa de alguém, podia ser à beira do rio, podia ser em cima do barco, podia ser sobre as águas, podia ser aonde ele estivesse, irmão, de pregar ele não deixava. E aonde ele chegava, o povo sabia? Vamos lá. Uma multidão o cercava. Eles tentavam impedir, mas não conseguiam. Eles tentavam vir com a falsidade, mas não conseguiam. O que o Senhor Jesus Cristo quer que você saiba é o seguinte: não deixe de pregar, não deixe de cantar, não deixe de ser guiado pelo Espírito Santo. Não impeça que o Espírito Santo de Deus te use, preocupado com o que vão dizer, preocupado com o que vão fazer. Continue fazendo, o nome do Senhor ser glorificado. Eles vão tentar, mas não vão conseguir encontrar nada contra você. Eles vão incitar o povo a se levantar contra você, mas não vai conseguir. Porque o que você está fazendo é pregando a verdade, vivendo a verdade, crendo na verdade, anunciando a verdade. E a mentira, irmão, não prevalece sobre a verdade. Pode ali enganar um ou outro, mas eles não vão impedir.
Não consegue. Tentavam de tudo quanto é jeito, mas as pessoas, quanto mais ouviam Jesus, falavam, desculpa, o que ele fala faz mais sentido do que o que vocês estão dizendo. A gente vê que ele tem mais conhecimento do que vocês. Não só durante o ministério, mas quando nós chegamos também, em Mateus capítulo de número 26 e versículo de número 59, Mateus, capítulo de número 26, olha só para os irmãos verem como que era mais ou menos. Mateus 26 e 59, olha só. Quando prendem Jesus Cristo, olha só. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2. Eles, irmão, tentavam. Eles até pagavam para alguém falar mal. Irmão, eles tentavam achar alguma coisa contra Jesus, espalhavam boatos contra Jesus, até mesmo no momento em que Jesus foi preso, eles tentavam encontrar, mas não encontrou. Encontrou erro em Jesus? Não. Encontrou falsidade em Jesus? Não. Encontrou mentira em Jesus? Não. Eles encontrou em Jesus o caminho, a verdade e a vida. Isso eles encontrou em Jesus Cristo, mas outra coisa não. Mas ele instigava o povo. Tentava fazer o povo se afastar de Cristo. Porque eles não queriam perder a sua posição. Eles não queriam perder a sua glória. Eles não queriam perder o dinheiro. Porque o que Jesus Cristo estava fazendo era o papel que eles deveriam fazer. Ensinar o povo o caminho. Ensinar o povo a verdade. Aproximar o povo de Deus. E eles faziam isso? Claro que não. Jesus Cristo era uma ameaça. Inventar falsos testemunhos contra alguém. Enquanto João Batista está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, os escribas e fariseus, sacerdotes e os anciãos daquele tempo estavam sendo guiados por Satanás, irmão. Quem fofoca não está sendo guiado por Deus, está sendo guiado por Satanás. Quem é o pai da mentira? Satanás. Não ache que você está indo na casa de alguém, falar de alguém e você achar que está fazendo uma coisa boa. Tá não, tu está indo a passos largos para o inferno junto com Satanás e seus demônios. Tu está sendo filho dele. Quem mente, filho do diabo. Quem levanta falso testemunho, filho do diabo. Se você está vendo alguém como uma ameaça, significa que o inimigo está contaminando o teu coração. Enquanto a pessoa prega, você vê como ameaça. Enquanto a pessoa canta, você vê como ameaça. Enquanto a pessoa ali, através da vida dela, opera sinais, e está sendo guiado por Satanás. Se você não consegue se alegrar, se você não consegue glorificar, se você não consegue estar junto, dando glória misturado com aleluia, você está sendo induzido pelo diabo. Ai, irmã, não fala esse nome, mas ele existe. E está induzindo muitos a errar, a pecar. Enquanto o testemunho gera alegria, enquanto o testemunho gera elo, enquanto o testemunho gera comunhão, irmão, a fofoca gira distanciamento, ciúmes, revolta, ira. Em nome de Jesus, o que é melhor? O que é que vai fazer bem para o teu coração, para o teu corpo, para a tua alma? Jesus Cristo tentava muitas das vezes conversar com os escribas e fariseus, mas eles insistiam em encontrar algo contra. Jesus era uma ameaça para eles. Não deveria. Quando você encontra em alguém uma ameaça, cuidado. Enquanto esta pessoa está trabalhando para o Senhor, mas você vê ela como uma ameaça, tome cuidado. Se você é líder e está vendo a regente como ameaça, cuidado. Se você é regente, está vendo a líder como ameaça, cuidado. Se você é obreiro e vê o teu pastor como ameaça, cuidado. Se você é um membro da igreja, mas está vendo outro membro da igreja como uma ameaça, cuidado. Tome cuidado. Porque você está permitindo o seu coração ser cheio
pelo inimigo da tua alma. Tá permitindo o teu coração ser cheio com aquilo que não presta, irmão. Tá te apodrecendo por dentro. Tá te apodrecendo por dentro. Veja, mesmo João Batista preso, mesmo João Batista distante, ele queria ter notícias de Jesus Cristo. E quando ele recebia a notícia de Jesus Cristo, ele se alegrava. E Jesus Cristo não tinha problema em compartilhar com ele. Certa feita, João Batista falou assim: pergunte se é ele. Pergunte se é ele que havia de vir. Pergunta para mim. Os discípulos de João Batista foram lá e perguntou: eu sou discípulo de João Batista e vim perguntar se o Senhor é aquele que havia de vir. Jesus Cristo não tinha problema de compartilhar com João Batista. Diga para João Batista que os cegos veem. Diga para João Batista que os coxos andam. Diga para João Batista tudo aquilo que vocês têm visto acontecer através de mim. Compartilha com ele, porque ele vai se alegrar. Não pôde ver, mas compartilha com ele, porque ele vai se alegrar comigo. Vai glorificar a Deus comigo. O testemunho vai fazer você se alegrar. Quando você ver alguém pregando, cheio da unção e da autoridade de Deus, você não vai olhar para ele e vai dizer: ah, eu pregaria melhor. Sei não, está meio por fora. Não, você vai se alegrar junto. É tão bom se alegrar. Quando alguém cantar, você não vai ficar lá embaixo: eu cantaria melhor. Não, você vai levantar a mão, vai cantar junto, vai adorar junto e vai pedir a presença de Deus, vai pedir que Deus receba o louvor. Quando alguém for usado, cheio do Espírito Santo de Deus, você não vai achar algo estranho. Nossa, estou vendo alguma coisa estranha. Não, não é estranho não, irmão. É o poder de Deus usando aquela pessoa para expulsar demônio, para curar a enfermidade. Não é movimento. Você vai se alegrar. A palavra de Deus diz que não só durante o ministério eles espalhavam notícias ruins, como durante o julgamento de Cristo. Irmão, está julgando Jesus por quê? Qual foi o erro? Qual foi a falha? Qual foi a mentira? Qual foi a fofoca? Qual foi a blasfêmia? Qual foi o erro de Jesus? Ele não errou. Mas eles permitiram nutrir dentro deles os ciúmes, a ameaça. Jesus era uma ameaça para eles. Durante o julgamento de Jesus, vamos pagar alguém para cantar mentira. A gente precisa de pessoas aqui para difamar ele. A gente precisa deixar ele com uma imagem ruim, porque ele é muito bom. Ele é muito bom, a gente tem que manchar a reputação dele. Ô, irmão, pelo amor de Deus. Se isso não está vindo do inferno, não sei de onde está vindo, não. Isso não vem de Deus. Fofoca não vem de Deus. Ciúme não vem de Deus. Você enxergar o seu irmão como uma ameaça não vem de Deus. Tome cuidado. A palavra de Deus diz assim, que não só durante o ministério, não só durante o julgamento, mas até depois que Jesus Cristo ressuscita, irmão. Jesus Cristo não ficou, irmão, misericórdia. Quando ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscita para a glória de Deus Pai, olha o que ele diz. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 13. Mateus 28 e 13. Olha o que vai dizer. Vou ler o 12 para melhor compreensão. Vou ler de novo. Mentira. A mentira dos judeus. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos, dormindo nós o furtaram, e se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Irmão, quando Jesus Cristo ressuscita, para eles não ficar, porque assim, irmão, a fofoca ela só vai piorando. A mentira é um abismo puxando outro abismo.
Irmão, quando Jesus Cristo ressuscita, que os soldados relatam para eles tudo o que aconteceu, eles falam, vamos espalhar um boato aí. Vamos espalhar uma fofoca. Qual é a fofoca? Os discípulos vieram de noite, a gente dormiu aqui, e aí os discípulos vieram, roubaram o corpo dele, e agora estão espalhando aí que ele vive. Irmão, Jesus vive, e ele reina em mim. Irmão, se me perguntaram onde está Jesus agora, para mim, eu sei onde ele está. Meu Jesus está sentado em um alto sublime trono à destra do Pai. É ali que ele está. Ah, mas espalharam que Jesus não está. O problema é deles. Porque eu sei exatamente onde ele está. Como é que você tem certeza, irmã Raquel? Pela convicção que o Espírito Santo de Deus me dá. Pela certeza que o Espírito Santo de Deus me dá. Eu não posso ser levado pela fofoca. Eu não posso ser levado por qualquer conversa. Eu não posso ser levado por qualquer vento de doutrina. Eu não posso ser levado pelo que dizem a respeito do meu mestre. Eu tenho que ser levado por aquilo que o Espírito Santo testifica dele para mim. Jesus Cristo ao terceiro dia, irmão, ressuscita. Fala com Maria Madalena, ele fala com os discípulos, ele anda com os 2 discípulos de Emaús. Jesus Cristo se apresenta a muitas pessoas e dá a certeza de que ele ressuscitou. Ele me dá a vida eterna, ele me dá a salvação, ele está vivo, venceu a morte, vai me dar condições de também fazer parte do arrebatamento da igreja. Pronto. Quem me dá essa convicção? O Espírito Santo de Deus. Se você for levado por qualquer vento de doutrina, você perde a tua fé. Se você for levado por qualquer vento de doutrina, você deixa de acreditar em Cristo. Se você for levado por qualquer coisa, você não vai conseguir vida eterna. Aqui nesta manhã, o Espírito Santo de Deus está falando, existem fofoqueiros, existem pessoas que amam a mentira, existem pessoas que o seu comportamento vai fazer você perder a fé em Cristo Jesus, mas nesta manhã, Jesus Cristo está te falando, não ouça o que dizem ao meu respeito, mas ouça o que o Espírito diz ao meu respeito. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se eu chegar aqui, às vezes você me tem como referência, às vezes você me tem como exemplo, aí eu chego aqui, começo a pregar algo que não é bíblico, mas é mentira, você não pode ser levado pelo que eu estou dizendo, você tem que ser levado pelo que o Espírito Santo de Deus revela a mim, e assim irmão, você sabe quando é o Espírito Santo de Deus e quando não é. Quando você tem dificuldade de identificar a voz do Espírito Santo, significa que você está tão longe dele, mas tão longe dele, que você já não está conseguindo identificar mais. Muitos ao ouvir, irmão, muitos ao ouvir estas palavras que os soldados disseram, creram, e até nos dias de hoje acredita de que o Messias não veio. De que o Messias ainda há de vir. Mas eu não. Convencida pelo Espírito Santo de Deus, ele me dá a certeza de que Jesus Cristo já veio, Jesus Cristo já habitou entre nós, ele já curou, já salvou, perdoou, ajudou, morreu, ressuscitou, está com o Pai e eu estou aguardando o dia dele vir me buscar. E eu vou testificar disso aonde quer que eu for. Testificarei dele pelas redes sociais, testificarei deles com a minha vida, testificarei dele com o meu exemplo, testificarei dele com a minha renúncia, testificarei dele na rua, testificarei aonde quer que ele me levar, testificarei. E o que é que você vai dizer de Cristo? Está vivo, assentado em alto sublime trono, à destra do Pai, aguardando o Pai dizer, vai buscar a igreja. Pode ir. Jesus Cristo não ficou isento das fofocas, Jesus Cristo não ficou isento das mentiras, Jesus Cristo não ficou isento das ameaças, ele não ficou, mas deixou de cumprir o que tinha que cumprir? Não, continuou fazendo o que tinha que fazer. Ele sabia que aquele momento iria acontecer, tinha que acontecer, estava escrito. Os seus não receberam, os seus não creram. João Batista não foi o único que testificou.
Os discípulos testificaram de Cristo. Muitos testificaram de Cristo. Eu testifico de Cristo. E você? Está permitindo crer na voz de quem? Tem um hino da Sara Farias que diz: eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Eu não posso calar a voz do Espírito Santo de Deus, porque no dia em que eu calar o Espírito Santo de Deus, eu não vou conseguir crer em Cristo Jesus. Eu não vou conseguir crer no arrebatamento da igreja. Eu não vou conseguir crer. E se eu não conseguir crer, eu não vou conseguir ser testemunha dele. Jamais. Sem crer, você não consegue testemunhar. Jesus Cristo é o único que você testifica dele em qualquer situação. Quando tudo vai bem, testifique de Jesus Cristo. Quando tudo for mal, testifique de Jesus Cristo. Enquanto você tiver fôlego de vida, testifique de Jesus Cristo. Você foi chamado para ser testemunha de Jesus Cristo. Irmã, não sei qual é o meu chamado. O teu chamado é ser testemunha de Jesus Cristo. A única coisa que muda é a forma que você vai testificar. Tem gente que testifica pregando, cantando, testemunhando, operando sinais, prodígios, maravilhas, sendo missionário. Cada um vai testificar de Cristo de uma forma e para alguém. Você pode testificar de Cristo até mesmo com a sua vida. Você pode fazer pessoas se aproximarem de Cristo até mesmo andando na rua. E digo por experiência própria, não só pessoal, mas por quem está próximo de mim. Esses dias minha sogra me contou um testemunho e ela disse que se alegrou com isso. Minha sogra é uma mulher simples. Ela é uma mulher muito simples, uma mulher humilde. Ela não prega, ela não canta, ela é uma pessoa simples. O chamado dela é de intercessão. É oração. Deus a chamou para interceder, para orar. Esse é o chamado dela. Mas esses dias ela encontrou uma velha amiga, uma vizinha aqui. E ela, quando encontrou, oh, fulana, que legal te ver, que prazer e tal. E se abraçaram e tal. Tá tudo bem, tá tudo bem. Aí aquela amiga dela falou assim: olha, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Porque se hoje eu estou firme na presença de Deus, é porque eu via todo dia que você ia para o culto, sempre quando você ia para o culto, eu via você lá, indo para a igreja, você indo para a igreja, você, todas as vezes que você ia, gerava em mim algo bom, ao ponto de eu querer ser igual a você. O teu andar na rua, só de você ir para a igreja, tu está testificando de Cristo. As tuas vestes testificam de Cristo, a tua fala testifica de Cristo, a tua renúncia testifica de Cristo, o teu sacrifício testifica de Cristo. Testifica. Mas está testificando? Ou já está parando no meio do caminho porque está ouvindo muitas coisas a respeito do mestre e você está acreditando? Está ouvindo muitas coisas, mentiras, absurdas a respeito do mestre e está acreditando? No momento em que foram crucificar Jesus Cristo, estava lá os sacerdotes, escribas e fariseus induzindo o povo a escolher Barrabás e crucificar a Cristo. Ah, quem não presta é ele. Jesus não presta não. Barrabás é melhor que o meu mestre. Um assassino, um ladrão, é melhor que o meu mestre. Que enquanto ele viveu só quis compartilhar o amor, o perdão, a restauração, a comunhão. Faz sentido para você? Porque para mim não faz. Só faz sentido porque a palavra de Deus tinha que se cumprir. Mas ao ponto de eu crer nisso, ao ponto de eu deixar de crer nisso por causa do que eles estão dizendo, não. Se sacerdote não quer crer, o problema é dele. Se os escribas e fariseus não querem crer, o problema é dele. O que eles vão falar a respeito do meu mestre, para mim, não importa. Porque para mim o que importa é o que o Espírito Santo de Deus diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Que você esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus ao ponto de alguém testificar de Cristo Jesus e você reconhecer a voz do Espírito Santo de Deus através dessa pessoa. Você não pode ouvir qualquer coisa. Se você ouvir qualquer coisa, sua fé morre.
e você se torna um deles. Muitos foram na onda dos escribas e fariseus. Muitos foram na onda dos sacerdotes. E estão esperando Jesus até hoje. Morreram esperando Jesus até hoje. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Hoje, o Senhor te traz aqui hoje para dizer: testemunho gera alegria, comunhão, gera salvação, gera o aproximar de vidas a Cristo. Mas a fofoca, a mentira, os afasta. Afasta quem fofoca e afasta aqueles que ouvem a fofoca. Que Deus abençoe você e a sua casa. Eu acho muito interessante que a palavra de Deus, ela sempre te apresenta os dois lados da moeda. A escolha é tua. A escolha é tua. Jesus Cristo, para você crer nele, você vai ter que ouvir o testemunho daqueles que já andaram com ele para crer nele. Caso contrário, por que eu estou aqui? Porque um dia alguém testificou. Alguém testificou. Os discípulos testificou. João Batista testificou. Dos discípulos foi passando de um para o outro. E aqueles que foram crer testificando até eu e você chegar onde nós estamos hoje. Mas será que esta futura geração continuará crendo em Cristo porque ainda existem testemunhas de Cristo? Testemunhas de Cristo ao ponto de andar como Ele, falar como Ele, pensar como Ele, sentir como Ele e agir como Ele? Que Deus abençoe. É uma alegria crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus na sua companhia. Vamos orar? Vamos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças te damos pela oportunidade de ter o conhecimento da Tua palavra. Gratidão por nos dar o privilégio de nos tornarmos testemunhas de Cristo Jesus. Gratidão por ser Jesus Cristo a única pessoa que eu posso compartilhar em todo tempo e em todo momento. Porque para Ele, por Ele, são todas as coisas. É o nome que está acima de todo nome. É o único nome que eu não vou ter problema de compartilhar e não gerar algo para a glória de Deus. Pelo contrário, todas as vezes que eu disser Jesus, 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 eu vou estar fazendo algo para a glória de Deus. Alguém vai ser alcançado com a salvação, alguém vai ser alcançado com a cura, alguém vai ser alcançado com a libertação, alguém vai ser alcançado com a esperança, alguém vai ser alcançado com algo bom. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que possamos compreender que fomos chamados para ser testemunhas de Cristo e não fofoqueiros. Como os escribas e fariseus. Que dentro da minha casa não tenha escribas e fariseus. Que eu, ao ouvir os escribas e fariseus, eu reconheça por quem eles estão sendo direcionados. Quem está guiando-os. Quando um homem e uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, testificar de Cristo, que eu também os reconheça. Pai, o Senhor é bom. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Quero pedir uma bênção especial pela vida de cada um dos meus irmãos que me acompanhou no devocional desta semana, que me acompanhou no devocional deste dia, que esteve comigo crescendo na graça e no conhecimento da Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, seja colocada em prática para que o nome do Senhor seja glorificado. A escolha eu sei que é dada a cada um de nós. Às vezes, falando, eu sei que é muito óbvio a escolha, mas no momento de escolher é que são elas. Mas que nesta manhã o Senhor encontre verdadeiros João Batistas, que encontre em nós verdadeiros servos de Deus, ao ponto de testemunharmos de Cristo, dirigidos pelo Teu Espírito Santo, ao ponto de gerar comunhão, ao ponto de gerar alegria, ao ponto de nos unirmos, ao ponto das pessoas conseguirem se aproximar de Deus. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, peço uma bênção especial para todos aqueles que são carentes da minha ajuda em oração. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu entrego em Tuas mãos todos os pedidos de oração e peço que o Senhor entre com providência, respondendo, trazendo a resposta, abrindo porta, operando milagres, suprindo as necessidades, entrando com providência na vida de cada um dos Teus filhos. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo eu te peço, Pai.
estão carentes da minha ajuda e eu entrego em tuas mãos. Entrego nas mãos daquele que tudo pode, porque eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sou, mas o Senhor é. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Em nome do teu Filho Jesus Cristo eu te peço, traga-nos um dia de paz, um dia de alegria, meditando na tua palavra de dia e de noite, que a sua palavra continue, Senhor, sendo ali, Senhor, Pai, mastigada dentro de nós, para que ela possa produzir em nós o que ela tem que produzir. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, traga-nos uma sexta-feira feliz e abençoada, um final de semana feliz e abençoado, que possamos viver todos esses dias para a tua glória, que o nome do Senhor seja glorificado hoje e sempre. O Senhor é bom e a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e por fé te agradeço. Somente quem entendeu que se nem Jesus Cristo ficou isento do testemunho e da fofoca, nós também teremos pessoas que testemunhará e também fofocará. Mas, porém, nós devemos entender que Jesus Cristo é o único que eu devo testificar dele e permitir que o Espírito Santo de Deus testifique dele para mim, para que eu continue crendo ao ponto de alcançar a salvação. Levanta tua mão e confirme com amém. Amém. Está entregue em nome de Jesus Cristo. Se alguém der testemunho ao teu respeito, glorifique a Deus, porque o Espírito Santo de Deus o conduziu para que assim o fizesse. Mas se alguém fofocar contra a sua vida, não se preocupe com isso não. É o demônio dirigindo esta pessoa, incomodado com você, porque você está no caminho certo. Se o inferno está se incomodando com você, é porque você está no caminho certo. Se o inferno está querendo te vendo como uma ameaça, é porque você está no caminho certo. Então, dê glória misturado com aleluia. Não fique chateado quando alguém fofocar de você não. Quando alguém fofocar de você, se lembre, ele está vendo você como uma ameaça e significa que você está fazendo algo para a glória de Deus. Então você está no caminho certo. Incomodou o inferno, irmão? Está no caminho certo. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Tenhamos todos um dia abençoado. Daqui a pouquinho, se Deus nos permitir, frase do dia. Se Deus me der condição vocal, louvor do dia. E tudo para a glória de Deus Pai. Amo vocês, amo crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Conto com as vossas orações, assim como vocês também podem contar com as minhas. Um beijo, povo lindo do meu coração. Se Deus disser que sim, se Ele nos permitir, segunda-feira retornaremos para mais uma semana de devocional diário para a glória de Deus. Com que tema? Deus proverá. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Eu amo vocês.